Bem, meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso tempo e à nossa caminhada no livro do profeta Isaías. Hoje chegamos à mensagem número 16 e chegamos ao capítulo número 18, para onde eu já peço que você abra a sua Bíblia, onde vamos dar sequência a esta caminhada já de mais de 4 meses, e cujo tema geral é este que está projetado ali. Eu quero convidar a igreja a nós lermos e declamarmos a uma só voz, ok? Está pronto? Está projetado ali em cima, tema do livro de Isaías. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Então esta é a mensagem inteira deste livro. E nós estamos, irmãos, como temos repetido, em uma divisão específica do livro de Isaías, do capítulo 13 ao 27, aonde o Senhor vem repreendendo nação após nação, dessas que estão ao redor de Judá, certo? O reino do sul, e em cada uma dessas repreensões há lições diferentes sobre a forma como Deus age com as nações e, é claro, como Deus age com os homens também. Nós vimos que ele fez isso com a Babilônia, com a Assíria, Moabe, Etiópia, Filistia e assim por diante. No nosso texto de hoje, o Senhor começa falando com o povo de Cuxi, que é o que está, de fato, no texto original, certo? Na nossa Bíblia, inclusive, nas nossas Bíblias, inclusive na nossa versão NVI, está traduzido como Etiópia, mas originalmente em hebraico está aí o povo de Cuxi, mas é o mesmo, né? A forma como essa região era conhecida na época. Primeiro, meus irmãos, é importante nós termos em mente que, quando falamos da Etiópia, eu quero antecipar isso, a Etiópia de 2.700 anos atrás, em nada se parece com a de hoje, inclusive com aquela lembrança que os mais velhos têm, com a Etiópia da extrema fome que aconteceu na década de 80, lembra? Teve até concertos dos artistas aí tentando levantar dinheiro e assim por diante. Então, a verdade, meus irmãos, que ainda há focos de fome no mundo, mas pouco se fala isso, porque se falar que melhorou, o povo fica mais tranquilo, né? Mas o cenário da fome mundial tem melhorado a cada ano, certo? O mundo tem muito menos cenários como daquela década de 80 que a gente lembra que aconteceu, por exemplo, na Etiópia. Há 2.700 anos atrás, a Etiópia era um grande reino que, inclusive, é mencionado no livro de Atos, porque o tesoureiro da rainha Candace é aquele homem que se converte ao encontrar com Filipe no caminho de Jerusalém para Gaza, certo? Gaza já existia naquela época, nada a ver com o que temos hoje, mas também existia uma região chamada Gaza. Uma outra coisa que é importante termos em mente, irmãos, é que naquele tempo a Etiópia não tinha apenas o território que tem hoje. Então, talvez você, por curiosidade, durante a semana, dê um Google, e pode até dar agora, você vai ver aquele país, mas naquela época o território era muito maior. A Etiópia abrangia boa parte do leste africano, chamado chifre africano, até a fronteira com o Egito, incluía o Sudão, incluía um reino chamado Núbia, e havia um território muito maior do que ele tem hoje. Era um grande reino, um reino poderoso. Em 732 a.C., os núbios Pianchi começaram, inclusive, a assumir o controle do delta norte do Egito, ou seja, já chegando quase no Mediterrâneo, para solidificar o poder de uma dinastia Cuxi, uma dinastia etíope. Quando o sucessor deste Pianchi chegou, um homem chamado Sabaka, ele chega ao poder por volta de 716, ele assume o controle do Alto Egito e teve contatos, inclusive, com Judá e com a Filistia, que estão ali vizinhos. E tentaram fazer alianças para atacar ou se defender do avanço da Síria, e isso está no pano de fundo do nosso texto. A Etiópia está tentando fazer uma aliança, particularmente que nos interessa com Judá, mas com outras nações ao redor, porque o grande império da Síria estava vindo e estava varrendo a terra. Mas, claro, isso não adiantou em nada, porque a Síria conquistou tudo mesmo e se transformou num grande império por literalmente séculos. Uma outra coisa, finalmente, irmãos, que é uma curiosidade, é que a fé judaica criou fortes raízes na Etiópia. Lembra que o eunuco etíope
700 anos depois do nosso texto, né, nos dias depois já de Jesus, ele vai até Jerusalém para adorar. Por quê? Porque ele adorava o Deus dos judeus. A fé judaica tinha fortes vínculos com a Etiópia, ao ponto de 20% do vocabulário etíope ter origem hebraica, ser influência do hebraico. Além de que depois, já no Novo Testamento, né, depois de Cristo, uma forte igreja se formou desde o primeiro século, ali naquela região, a igreja dos coptas. Inclusive tem muitos manuscritos que foram escritos nessa língua que vem dos etíopes. Bem, isso é só para vocês entenderem a diferença da Etiópia de hoje para a Etiópia daquela época e essa curiosidade que eu falei no final. E em meio a tudo isso, irmãos, contudo, o Senhor Deus viu a necessidade de instruir Isaías para mandar mais uma advertência. Neste caso, para Cush, para a Etiópia. E vamos ver, meus irmãos, são apenas 7 versículos, quero convidar você a lermos juntos. Vamos ver como agora Isaías adverte este povo e nós vamos entender a razão dessa advertência, ok? Então leia comigo, por favor, Isaías capítulo 18, versículo 1 ao versículo 7, dá uma olhada à esquerda e à direita, vê se alguém precisa pegar uma carona com você, e vamos ler a uma só voz, bem bonito. Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ai da terra do zumbido de insetos ao longo dos rios da Etiópia, que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto e de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirão. Assim diz o Senhor: do lugar onde moro, ficarei olhando, quieto como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. Pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Serão todos entregues aos abutres das montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todo o verão e os animais selvagens todo o inverno. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de pele macia, da parte de um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. As dádivas serão trazidas ao Monte Sião, ao local do nome do Senhor dos Exércitos. Eu gostaria mais uma vez de pedir a paciência de vocês para a gente fazer aquela recapitulação, porque nesta sessão particular do livro, irmãos, nós temos visto uma progressão até chegar à grande ideia que temos repetido ultimamente nas últimas mensagens em relação à advertência às últimas nações que temos visto. Então, lá na mensagem número 13, desculpe, a mensagem no capítulo 13, onde começa essa divisão, nós vimos a seguinte grande ideia: a disciplina do Senhor deve ser levada a sério. Nós vimos como Isaías explica qual é o agir de Deus, o padrão de Deus de disciplina, justiça, firmeza, oferta de arrependimento e perdão, tudo isso Isaías fala e ele aplica primeiro à Babilônia, como começa o capítulo 13. Na mensagem seguinte, já no capítulo 14, a nossa grande ideia foi outra. A bênção do Senhor sobre os seus será destacada, contrastada sobre a ruína dos inimigos de Deus. E aí nós vemos o texto trazendo exatamente esse contraste, mostrando primeiro a descrição de como o Senhor iria restaurar o seu povo e depois mostrando a conclusão por hora, da advertência à Babilônia, a como a Babilônia seria futuramente destruída. A partir desse ponto, como eu disse, a gente tem unificado a nossa grande ideia e ela tem sido esta que vai ser publicada ali, projetada ali, que diz respeito às mensagens desde então até agora e a hoje também, ok? Os exemplos diversos da disciplina de Deus devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Os exemplos diversos em cada nação, povo após povo que temos visto, da disciplina de Deus,
devem alertar os homens quanto ao erro dos seus caminhos. Então, o propósito do Senhor é falar com essas nações, mas essas lições transbordam para a nossa vida, transbordam para as nações de hoje, porque são padrão de como Deus não tolera a altivez, a independência das nações e nem dos homens que as compõem, e espera que nós nos voltemos constantemente para Ele. Assim, meus irmãos, esse desejo de Deus é de alertar para que os homens mudem o seu caminho. Deus nunca alerta, nunca faz essa advertência, como está nesse texto, apenas para mostrar sua superioridade ou apenas para esmagar as nações. Não, Deus está trazendo esse alerta para dizer, mude o seu procedimento. E eu creio que é com essa perspectiva que nós devemos ler o texto de hoje. Talvez na leitura você deve estar perguntando assim, o que vai sair daí? O que é aí que eu possa aprender? O que é aí que possa mudar a minha vida hoje? A nossa expectativa é que o Senhor vá fazer exatamente isso através deste texto. Hoje eu quero propor para os irmãos uma exposição um pouquinho diferente. O texto é muito curto, então nós vamos expor os detalhes do texto. Peço que você faça como se faz com uma exposição com a Bíblia aberta, acompanhando. E no final, a gente vai mostrar as 3 lições que esse texto nos traz. Ok? Combinado? Então, guarde o seu lápis para anotar por enquanto e acompanhe no texto, na Bíblia, aquilo que temos aí. Então, o verso 1 começa, como a gente sempre viu, com essa advertência, como foi feita as outras nações. Só que agora é com a palavra ai, a palavra que demonstra que Deus está apontando o perigo que esse povo está passando diante das suas ações, um lamento do que acontecerá com essa terra. Esse ai é dirigido, diz o texto, às terras cortadas por diversos rios, que é a Etiópia, uma terra de zumbidos de insetos. E, de fato, a Etiópia da época, havia muitos afluentes do rio Nilo, né? Ele corta a África de cima a baixo, lá do Mediterrâneo até um lago que eu não lembro o nome agora, acho que é o Lago Vitória, mas não lembro agora exatamente. Ele corta um longo pedaço da África e tem os seus afluentes, não é isso? Que exatamente são esses rios que estão cortando a Etiópia, que está mencionado aqui. Por meio desses rios, a nação poderosa da Etiópia estendia o seu poder e a sua influência e estava fazendo isso enviando mensageiros. Nós já estamos no verso 2. E qual é o objetivo desses mensageiros, irmãos? Eu mencionei agora há pouco. Formar alianças, porque eles já sabiam, já tinha saído no Facebook, no Twitter, que a Síria estava varrendo a terra. Então não era exatamente, irmãos, uma coisa que acontecia da noite para o dia. Isso levava, às vezes, meses para se cobrir os milhares de quilômetros. Mas qual é o pensamento dos etíopes? Um dia eles chegam aqui, então vamos agir. Apesar de ser uma nação poderosa, eles não tinham condição de se opor à Síria sozinhos. Então, eles começam a enviar. O verso 2 diz que esses ágeis mensageiros foram enviados através do rio. Aí, se você reparar no verso 2, volte lá, diz que ele manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. E na frase seguinte, Isaías muda a direção. A Etiópia havia enviado esses emissários. Aí o que Isaías fala? Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto e de pele macia. Ele está dizendo a esses mensageiros, voltem por onde vocês foram, voltem aos seus emissários, aos seus remetentes, que é o próprio povo etíope, porque o Senhor tem uma mensagem para eles. O Senhor tem um recado para eles. Voltem em direção a esse povo alto, de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto, pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Para bom entendedor, todo mundo entendeu essa descrição, os leitores da época que estavam se referindo aos etíopes que estão lá no versículo 1. Eles eram um povo temido por causa das suas constantes conquistas dentro do território egípcio e dos reinos próximos, como eu mencionei agora há pouco. A altura, meus irmãos, destacada aqui, não é algo a se desprezar. É muito complicado você guerrear, tendo seus 1,74, né, como eu, com uma pessoa de 1,85, 1,90.
certo? Inclusive, se você lembrar, até hoje, não exatamente da Etiópia, mas naquela região, nós temos, por exemplo, povos que ganham toda vez as maratonas, e eles são esguios e são altos, ou seja, o tipo físico está aqui descrito. Então, quando a gente pensa em altura, meus irmãos, hoje em dia, né, eu estava pensando isso ontem, quando eu estava vendo um dos nossos jovens, né, sobressaindo ali do ombro para cima, na Semana Batista, pensei em Saul. Lembra? Do ombro para cima ninguém passava Saul. Eu estava vendo o nosso Saul ali, o Thales ali, bem mais alto. Mas olhando ao redor, tinha muita gente alta ali também. Não era assim naquela época. A altura do ser humano aumentou com o tempo, com a melhora da alimentação, com a melhora de tudo. É assim, esse povo era temido por causa disso. Por que diz também que eles tinham essa fala estranha? Porque a língua deles não era do mesmo tronco dos hebreus. Os hebreus eram um povo semita. E já os africanos, inclusive os etíopes, não eram um povo semita. Isso é como eles caracterizam os etíopes no verso 2. Aí no verso 3. Essa mensagem que é enviada à Etiópia seria percebida por outros povos, identificados aqui como habitantes do mundo. A bandeira erguida e a trombeta, isto é, o shofar, né? Aquele famoso chifre que era a trombeta para anunciar a guerra, sendo tocado, identificam Judá como aquele que esses povos precisavam prestar atenção, como aquele que estava enviando esta mensagem. Esses objetos, irmãos, eram comuns nas campanhas de guerra e era fácil identificar que se referia a Judá, campanha de guerra dos hebreus. Toda vez que eles iam à guerra, eles levantavam a sua bandeira, certo? E tocavam shofar como identidade cultural, vamos chamar assim, do povo hebreu. Mas guerra contra quem? Se está se referindo aqui, irmãos, que vai haver uma guerra, espera-se que vá se identificar de alguma forma. Vamos continuar. O verso 4, o Senhor fala através de Isaías que aconteceria um confronto, ele estaria presente, testemunhando tudo, como o sol e como o orvalho perduram. A ideia aqui, meus irmãos, que Deus está fazendo não é de passividade. A ideia que Deus está fazendo aqui é de tranquilidade. Ou seja, o conflito que aconteceria não afeta Deus de tal maneira que ele apenas assiste tudo, até o momento certo de agir. Não há pressa da parte do Senhor, mas ele definitivamente irá agir, mas ele iria esperar o tempo certo, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, para agir neste cenário geopolítico, vamos chamar assim, daquela época. No verso 5, completando a mensagem anterior, ele traz as ilustrações ligadas à colheita. Isso é muito significativo, meus irmãos, porque colheita está quase sempre, especialmente na literatura profética, ligado a julgamento. Lembre, por exemplo, que o Senhor, no final dos tempos, vai usar da ideia da colheita, os seus anjos vão fazer a colheita final para o julgamento final. Então, essa ideia de juízo, essa ideia de julgamento. E aí o Senhor, nesse período, vamos dizer assim, irmãos, estava dando corda. Iria dar tempo aos assírios. Eles tinham um propósito a cumprir. É interessante, meus irmãos, que é claro que na cabeça desse povo, que não temia o Senhor, os assírios, eles estavam comandando o show. O script era deles, estava acontecendo conforme eles queriam. Então, nosso texto está mostrando o quê? Negativo. Vocês estão avançando, vocês estão conquistando, vocês estão fazendo, mas é o Senhor que está no controle. É o Senhor que está dirigindo tudo. Os assírios tinham uma função no plano de Deus. A Síria seria um instrumento divino de castigo e juízo contra Israel, o reino do norte. Então nós temos que sempre lembrar, meus irmãos, que o reino do norte, de fato, foi levado pela Síria para a Síria e distribuído por outros reinos, certo? Quando foi invadido, quando Samaria caiu. Então, o reino do sul está lá, quietinho no canto dele, protegido por Deus. Mas o reino do norte dançou, caiu cativo da Síria. Porque esse era o propósito que Deus havia dado à Síria. Mesmo que a Síria fosse um grande império e não soubesse disso e achasse que estava agindo segundo a sua própria vontade, era o Senhor que estava dirigindo tudo. E quando é que isso fica mais claro, meus irmãos? Quando Deus intervém e impede a Síria de derrubar Jerusalém e conquistar Judá. Gente, para pensar. Você tem um império que está colocando o mundo inteiro de joelhos. Vamos lá, você tem um Estados Unidos que está colocando o mundo inteiro de joelhos. Certo? Aí Deus fala assim,
Em Boa Vista eles não vão entrar. Aí você fala assim, peraí. São Paulo caiu, Rio caiu, Brasília não aguentou. Boa Vista? Com todo respeito à nossa cidade, irmão, venhamos e convenhamos. Deus falou assim, porque eu vou mostrar a vocês quem manda aqui. E exatamente assim acontece. Eu já dei esse spoiler várias vezes, porque está lá no final do livro de Isaías, né? E nada vai acontecer. O que o profeta vai dizer? Nenhuma flecha eles vão lançar aqui. E exatamente assim acontece na história de Judá com a Síria. Porque uma vez cumprido, irmãos, o propósito que Deus tinha para a Síria, que era com Israel, o reino do norte, o Senhor iria intervir e o Senhor iria cortar a Síria, como a gente vê no final do verso 5. Ou seja, a mensagem aqui, meus irmãos, para a Etiópia era simples. O meu povo, estou abrindo aspas para Deus aqui, o meu povo não precisa de aliança com vocês. Por mais poderosos que vocês pareçam aos homens, eles não precisam dessa aliança, porque sou eu, o Senhor, que irei livrar o meu povo de Judá e de Jerusalém. Essa é a mensagem para os etíopes. E o interessante, meus irmãos, é que mesmo que no longo tempo que a gente vai ver daqui a pouquinho, chegar no final do nosso texto, pelo menos aqui vai funcionar. Pelo menos aqui realmente vai haver um resultado tardio, mas um resultado por parte dos etíopes. Verso 6. O verso 6 continua falando do destino da Síria. Algo que já vimos brevemente lá no capítulo 14, né? Ela será julgada, ela será derrubada, a Babilônia vai tomar o lugar de império, né, na geopolítica mundial. Mas aqui diz, ou descreve, dizendo que ela seria entregue aos abutres, seria entregue aos animais, seria entregue às aves. A ideia aqui, meus irmãos, de completo abandono. Os seres humanos não estão mais na jogada. A própria natureza toma conta. O império que fazia todos de presa se tornaria ele mesmo a presa nas mãos do Senhor. Eu acho interessante, meus irmãos, porque se você chegasse no meio da Síria, nesse mesmo dia, e dissesse assim, olha, eu descobri numa palavra que foi dada lá para a Etiópia, lá na África, eu estava lá, estava viajando, estava de férias, e eu soube que vocês vão dançar. Você seria morto na hora, ou no mínimo chamado de louco. Porque proporcionalmente falando, meus irmãos, é a mesma coisa se chegar, por exemplo, hoje, em uma China, Rússia ou Estados Unidos e dizer assim, ei, mais alguns anos e vocês vão nem estar aqui. Vai tudo ser destruído, você é comida de abutre. Aí vão dizer, interna isso daí porque ele é louco. E nós sabemos, irmãos, que exatamente assim aconteceu. É por isso que os liberais, não estou me referindo aos liberais na economia, tá, irmãos? Desses eu me encontro também, não. Os liberais na teologia odeiam o livro de Isaías. Porque eles dizem que a Bíblia é um livro inventado. Eles dizem que este livro, por exemplo, de Isaías, foi escrito muito tempo depois, lá depois de Jesus. Obviamente eles quebram a cara constantemente, porque, por exemplo, no Museu do Livro em Jerusalém, você tem o rolo inteiro do livro de Isaías, que comprovadamente foi escrito antes de Cristo. O ponto aqui, meus irmãos, é que os liberais podem espumar e espernear o quanto quiserem. Mas Deus mostrou através do seu servo que ele controla as nações. Como a gente viu na nossa conferência, tão bem descrito no livro de Daniel, da mesma forma, onde o Senhor dá literalmente a ordem dos impérios que viriam depois, no caso ali, da Babilônia. E assim, meus irmãos, a presa, o império que fazia todos de presa, seria uma presa nas mãos do Senhor. E aí, chega o versículo 7. E o versículo 7, meus irmãos, é uma virada. A Síria nem mais é mencionada, porque agora Deus quer falar do que vai acontecer com a Etiópia. O que demonstra que a Etiópia, naqueles dias, com certeza não ainda tinham acontecido, mas ouviu o que Deus estava fazendo. Vamos lá. Aqui nesse verso 7, essa reviravolta. É possível que a Etiópia se visse necessitando de essa aliança com Judá para poder sobreviver. Mas que também a Etiópia se enxergasse como algo de grande valor para qualquer povo estar em aliança. Então, quando ele oferece essa aliança, ele está dizendo assim, é muito bom vocês estarem conosco, porque sozinho a gente não aguenta, mas vocês também não aguentam, e com a grande Etiópia a gente vai conseguir. Mas o Senhor diz
que será a Etiópia que vai necessitar de ajuda, e a Etiópia que iria até o Senhor em Jerusalém para levar dádivas. É assim que começa o versículo 7. Naquela ocasião, dádivas serão trazidas ao Senhor dos Exércitos da parte de quem? De um povo alto, de pele macia, e assim por diante. Da parte dos etíopes. E claramente essa oferta ao Senhor dos Exércitos será feita em Jerusalém, porque o final do versículo diz que as dádivas serão trazidas ao Monte Sião, onde estava o templo. Então, o que Isaías termina? Vocês que estão oferecendo e ao mesmo tempo buscando ajuda militar, vocês vão ver o grande poder do Senhor e vão se render a Ele, eventualmente. Vão se colocar curvados diante dEle. Isso será, meus irmãos, da parte da Etiópia, um sinal de gratidão, um sinal de lealdade, um desejo de honrar o Senhor, agora que eles compreendem que Ele é muito mais poderoso do que qualquer nação, Ele é muito mais poderoso do que qualquer aliança poderia proporcionar. Mais tarde, no nosso livro, Isaías irá profetizar que o povo de Cush, o povo da Etiópia, e os altos sabeus, que é um outro povo, trarão produtos do Egito para Sião. Se curvarão e confessarão que não há outro Deus, exceto o Deus de Israel. Quer ver só? Isaías 45, versículo 14. Assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão, dizendo, certamente Deus está com você, e não há outro, não há nenhum outro Deus. Isaías profetizando, irmãos, aquilo que de fato está no versículo 7. Que a Etiópia e vários outros países ao seu redor iriam recorrer a Judá em reconhecimento da superioridade de uma aliança com o Senhor em relação a uma aliança meramente humana, meramente militar. Esta é outra palavra de encorajamento aqui, meus irmãos. Para quem? Para o público de Isaías. Então vamos voltar aqui um pouquinho no que nós já vimos até agora, nessas 16 mensagens. Lembre-se, Isaías está profetizando para Judá. Está tentando botar na cabeça dura do rei Acais. Volte-se para o Senhor. E mais uma vez, irmãos, ao ler esta profecia que é endereçada a outro povo, eles podiam parar e considerar os seus caminhos, como eles estavam andando longe do Senhor. É verdade, daqui a pouco vai vir um rei melhor, como Ezequias, vai dar uma aliviada, vamos chamar assim, na atmosfera espiritual em relação ao Acais, que era o nosso ego. Mas ainda assim, meus irmãos, o coração do povo está longe do Senhor. Eu não sei exatamente, irmãos, como os livros, e as profecias eram divulgados na época, Não tem Facebook, não tem Twitter para você divulgar. Deixa eu mandar no WhatsApp aqui do todo mundo de Judá. Não tem. Mas de alguma forma, isso era copiado e distribuído para que o povo tomasse conhecimento do que Deus estava fazendo. Porque apesar da palavra ser para a Etiópia, o objetivo do Senhor sempre foi levar primeiramente o seu próprio povo ao arrependimento. Que o seu próprio povo reconhecesse o que Deus estava fazendo e o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha dentre as nações. É isso que nós vemos, por exemplo, irmãos, lá no capítulo 55 de Isaías, lá bem no finalzinho. No versículo 3 a 5, ele escreve o seguinte: Dê-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhes concedeu esplendor. Texto que se cumpre, obviamente, no final dos tempos no reino messiânico. Mas Deus está novamente sinalizando para Judá: arrependam-se. Nós sabemos que nada disso vai funcionar. Judá vai continuar se endurecendo cada vez mais, ao ponto de chegar a Judá que nós conhecemos nos dias de Jesus, religiosa, hipócrita, endurecida, e cujo único interesse era num Messias guerreiro, libertador, que botasse os romanos para correr. Eles não estavam interessados no Messias que viesse da Galileia, no Messias que dizia:
se alguém lhe der uma face, dá a outra. No Messias que chega, por exemplo, para um fariseu e diz assim, você não está longe do reino dos céus. Eles devem ter ficado estrilando com uma coisa dessa. Como é isso? Um judeu que curava o servo do centurião romano, do inimigo. Um judeu que andava, um Messias que andava com um cobrador de impostos, Mateus. Irmão, Jesus era péssimo de merchan, de marketing. Porque ele não fazia o que as pessoas, os homens esperavam, mas aquilo que a palavra dizia que verdadeiramente ele tinha que fazer e que seria o Messias. Nós estamos no começo desse endurecimento. E aí nós entendemos o que é que acontece no dia de Jesus. Nós entendemos que o mesmo povo que numa semana diz Hosana, no final daquela semana diz crucificam. Por causa do seu coração endurecido. Bem, eu creio, meus irmãos, que esse versículo 7 é um versículo profético para o final dos tempos. Por quê? Porque nós não temos nenhum registro de que isso realmente aconteceu. Nós sabemos que a Síria cai, mas não temos registro desse retorno da Etiópia, pelo menos durante esse tempo. Então, certamente Isaías estava falando, como eu disse, do reino messiânico, no final dos tempos, quando povos de todo o mundo adorarão o Senhor por causa dos seus atos de graça. Pastor, o senhor tirou isso da onde? Eu tirei de Zacarias capítulo 14, versículo 16. Lá nós lemos, então, os sobreviventes de todas as nações, incluindo a Etiópia, que atacaram Jerusalém, subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se a palavra de Deus diz, meus irmãos, que isso acontecerá, isso acontecerá. Israel não é a igreja não é Israel. E aqui está dizendo claramente que haverá um retorno das nações para adorar o Senhor. Isso nunca aconteceu e irá se cumprir no reino milenar, como o Senhor prometeu. E esses são os 7 versículos. O que eles nos ensinam, meus irmãos, sobre a disciplina em particular ou a advertência, melhor dizendo, de Deus para com a Etiópia? Em primeiro lugar, vamos lá. As conquistas humanas nada significam para os propósitos eternos do Senhor. Pode ir devagar, senão o pessoal perde a concentração. Lá está a Etiópia, achando que é a última Pepsi do deserto, permita-me a adaptação. A última Coca-Cola, se você também prefere, o último biscoito do pacote, achando que é alguma coisa. Que a sua aliança, a sua oferta de aliança será amplamente aceita e aclamada, porque ele é poderoso, porque ele tem recursos, certo? Mas os recursos, as conquistas humanas, irmãos, nada significam para os propósitos eternos do Senhor. Deus não está impressionado com o que temos a oferecer, que temos para trazer sobre a mesa. De fato, inclusive falamos hoje de manhã na nossa EBD, que o mais certo nós lembrarmos é que nós não oferecemos nada. Inclusive na nossa, ou especialmente na nossa redenção. Lembramos hoje de manhã das palavras de Jonathan Edwards. A única coisa que nós contribuímos na nossa salvação é o pecado do qual nós somos salvos. Ou seja, a gente só entra com preju. A gente só entra com a parte ruim. E hoje, em Cristo, somos trazidos para a parte boa por causa dos seus méritos. Então, meus irmãos, essas nações, e particularmente aqui a Etiópia, apresentam suas conquistas. Não é só a Etiópia que faz isso durante esse tempo, mas isso nada significa para os propósitos eternos do Senhor. Deus não precisa disso. As capacidades, irmãos, falando sobre nós agora, as capacidades que o Senhor nos dá, elas podem sim ser usadas por Ele para cumprir a sua vontade. Então perceba isso. Deus lhe deu dons no Espírito Santo, Deus lhe deu talentos também, habilidades, e Deus pode usar isso para a sua glória, com certeza. Deus fez isso, por exemplo, com um homem chamado Saulo. Era um homem que tinha 2 nacionalidades, era um homem que tinha influência, né, porque tinha bastante penetração no mundo judaico, era judeu, e ao mesmo tempo no mundo gentil. Falava talvez 7 ou mais idiomas. Então, rapaz, Deus estava certo em chamar Saulo. Eu chamaria também. Essa é a nossa visão. Mas se você lembrar bem, meus irmãos, tem um outro camarada, que eu concordo, não escreveu tanto como Paulo, mas que fez muito pelo reino, chamado Pedro. Só tinha uma nacionalidade, era um pescador,
falava hebraico, aramaico, né? E muito mal o grego, porque todo mundo falava grego. Era mais ou menos como todo mundo fala inglês hoje, né? I don't, e assim por diante. Ponto aqui, meus irmãos, é que com muita ou pouca habilidade, não é assim que Deus avalia as pessoas. Eis aqui o rei de Israel, pensou Samuel. Lembra? Era o irmão mais velho, o filho mais velho de Jessé. Certamente esse aí é o rei. Olha esse cara, grandão, forte, vai dar fama pra gente. Você escutou o aqui em Samuel, de Samuel? Nesse não. Eu o tenho rejeitado. Não é só eu não o tenho escolhido, eu o tenho rejeitado. E aí foi um após outro, acabaram seus filhos. Jessé, tem mais nenhum não? Tem o Davizinho. Mas, então, quer essa aqui, ó. Irmãos, os irmãos de Davi são tão insignificantes que eu não lembro nem o nome de nenhum, para poder mencionar aqui no meu exemplo. Tem esse aqui não quero. O que Deus fala? Eu não vejo como vê o homem. O homem vê, irmãos, Não, o homem vê o exterior. E Deus vê o interior, o coração. Então, Deus usa a nossa capacidade, sem dúvida, mas Ele não precisa delas. Ele não depende de nós, não depende da nossa habilidade para fazer coisa alguma. De fato, irmãos, Deus pode tranquilamente usar outros se eu me negar. Essa foi a mensagem, inclusive, que ele enviou através de Mardoqueu para Esther. O inimigo do povo de Deus havia conseguido, num golpe, liberar o genocídio do povo judeu. Lembra? E aí Mardoqueu falou, Esther, você está na posição, você tem que falar com o rei e faz alguma coisa. Esther falou, mas ele não tem me chamado, se eu for lá sem ser chamada, eu posso morrer e tal. O que Mardoqueu responde? Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eu gosto da resposta de Esther, irmãos. Diante da argumentação do seu tio, Mardoqueu, ele diz, se morrer, morrerei. Em resumo, meus irmãos, não somos insubstituíveis, não somos essenciais para que aconteça o que o Senhor quer que aconteça. Nós somos o quê? Privilegiados. Privilegiados. Já pensou? Naquela pessoa que foi levada a Cristo, Deus podia usar literalmente outros milhões de cristãos. Deus podia fazer com que alguém do outro lado do mundo, hoje da internet, entrasse em contato, né? No Instagram daquela pessoa, fizesse uma amizade e falasse, Deus podia usar. Mas Deus quis usar você. Para mudar a história de alguém e tirar das trevas e levar para a luz. Isso não é um tremendo privilégio, irmãos? Isso é ou não é uma honra acima do que nós temos de merecimento? Infelizmente é um privilégio, uma honra que muitas vezes eu não quero. Eu me omito e passo para outro. Mas quando nós, meus irmãos, nos submetemos ao que o Senhor quer fazer, por exemplo, como Esther, no caso que eu disse aqui, nós temos essa maravilha de ver que apesar das minhas conquistas e habilidades, não significa nada para o Senhor nos seus propósitos em me dar o privilégio de ser usado por Ele. Segundo lugar, o Senhor executa a sua vontade sozinho, de maneira soberana e sem esforço. O Senhor executa a sua vontade sozinho, de maneira, faltou o D ali, soberana e sem esforço. O que é importante para nós, irmãos? A posição de Judá era horrível. Ela estava num sanduíche entre o avanço da Síria e os alvos finais da Síria. Ou seja, Judá tinha que ser atropelada para que a Síria pudesse continuar as suas conquistas e chegasse finalmente até o norte da África, inclusive a Etiópia.
Mas as circunstâncias, meus irmãos, mais adversas não se apresentam como obstáculo para o agir de Deus. O agir de Deus e as promessas de Deus é que Judá permaneceria ali, Jerusalém permaneceria ali, e que daquele trono de Jerusalém, Deus iria dar um descendente de Davi perpetuamente, até esse descendente chega em Cristo, o Messias. Esse é o plano. E aí nós temos que botar nessa conta o quê? Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, meus irmãos, o Senhor está agindo e Ele não vai ser impedido, porque os homens estão planejando ou bolando o que fazer com seus impérios. É por isso que o nosso texto mostra o Senhor como esse sol que está lá, né? Comendo uma pipoca, observando o que está acontecendo e tal, e vendo as reuniões do alto escalão da Síria, decidindo fazer isso, fazer aquilo e tal, e ele... Tem um ditado americano que sempre menciona, irmãos, que é muito interessante. Os homens fazem planos e Deus ri. Eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Aí Deus fala, vai não, vai não. Vai não. O Senhor mesmo, irmãos, perguntou a Abraão algo nessa linha. Diante do ceticismo, se a gente não puder chamar até de incredulidade de Abraão e de Sara, quando lhes foi reafirmada, não afirmada pela primeira vez, reafirmada a promessa de que teriam um filho. Isso, os dois com mais de 90 anos. Certo? O último período de Sara tinha sido há tanto tempo que ela nem lembrava mais como é que era uma cólica. 90 e tantos anos de idade, 90. Ela vai ser mãe com 91. E diante desse ceticismo, irmãos, o que Deus fala? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aí ele volta a dizer, na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Gênesis 18:14. A primavera chegou e Isaac estava no colo de Sara, como ele havia prometido. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Quando nós olhamos, meus irmãos, o cenário mundial, quando o pessoal descobre que eu gosto de escatologia, que estudei bastante, que dei aula de escatologia e tal, vários me mandam perguntas, ou já me mandaram ao longo do tempo, sobre o que está acontecendo aí e tal. Quando surgiu a União Europeia, então, era um tal de pessoal achando que está cumprindo isso, está cumprindo aquilo. Quando a gente olha o cenário, meus irmãos, é perda de tempo ficar tentando adivinhar, esse país vai ser aquele, esse vai ser isso assim e tal. Porque, sinceramente, você acredita que as pessoas nos dias de Isaías disseram assim, olha, não se preocupa não, a Síria vai cair. Por quê? Porque Isaías disse. Eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, que Isaías foi recebido com ceticismo e incredulidade. Quando disseram, ou quando ouviram o que ele disse, alguém deve ter dito, você já foi em Nínive? Você já viu o tamanho daquela cidade? Porque Jonas, quando foi pregar contra ela, se não me engano, levava 3 dias, né, para atravessá-la toda. 3 dias. Você não leva 3 dias para atravessar Boa Vista? Pega de uma ponta lá do Parque Caçarilho, né, até aquelas bairros lá que tem nome de mulher, que eu não sei nem o nome já ainda direito, lá longe, ou João de Barro, o que quer que seja, você não leva 3 dias. Vai levar para percorrer Nínive, de um lado para outro. O ponto aqui, meus irmãos, é quem acreditaria que aquela cidade logo seria derrubada pelo próximo império. E passaria, e seria habitada por abutres, animais, como o texto diz. Agora, olha para o nosso cenário. Quando eu era garoto, todo mundo achava que os Estados Unidos seria soberano e poderoso e absoluto até o final dos tempos. Hoje já não pensam tanto assim, não. A China está cafungando no cangote dele e crescendo a cada dia. Fora o fato de que, se você contar 6 pessoas e um não for chinês, está no lucro. Porque é o tamanho que eles estão crescendo. Em população, em poderio, em exército, e assim por diante. O fato, meus irmãos, é que o cenário mundial pouco importa. Porque aquela pequena nação que está lá no Oriente Médio, não a nação em si, mas dentro dela, Deus vai continuar cumprindo seus propósitos e dali vai levantar o seu remanescente, no qual
final vai cumprir as promessas que nós temos visto vez após vez após vez em Isaías. E Deus já cumpriu o seu propósito do seu reino milenar, do seu reino messiânico. Sobre limitação, irmãos, de fato, se nós pudéssemos encontrar uma limitação para o agir de Deus, ela estaria em nós, em nossa incredulidade. Ele não precisa que possamos concordar ou crer nele quando ele quer fazer alguma coisa. Já pensou? Porque eis aqui Abraão, eis aqui Sara, não muito seguros do que Deus está prometendo a eles, e ainda assim, Deus realiza. Até nosso ceticismo, a nossa incredulidade, muitas vezes é atropelado pela soberania de Deus, porque o Senhor executa a sua vontade sozinho, de maneira soberana e sem esforço algum. Pastor, isso é importante para nós? É. Porque significa, meus irmãos, que eu não preciso temer nada. Nossos dias estão escritos e controlados pelo Senhor, como diz o Salmo 139. Nossa história está preparada, e mais do que isso, nós já sabemos o final. E tudo acaba bem. E eu acho triste, meus irmãos, quando eu ouço de crente que tem medo de ler Apocalipse. Já viu isso? Já conheceu crente assim? Eu tenho medo de ler Apocalipse. Como se fosse um filme de terror da vida real. Não, meus irmãos. Quem tem que ter medo de ler Apocalipse é quem não tem aliança com Cristo. Aí tem que ter pavor de ler Apocalipse. Tem que ter medo de ler Apocalipse. Porque você pega, meus irmãos, o pior filme apocalíptico que pode ter sido feito, mistura com The Walking Dead, põe 10 pandemias e não chega aos pés disso aqui. Do que vai realmente acontecer com a humanidade. Agora, quem tem uma aliança com Cristo, não tem nada a temer. Apocalipse é o final terrível que vem antes do verdadeiro final glorioso que nos espera. Falta um, né? Vamos lá. Terceiro lugar. Aqueles que um dia se exaltaram deverão se render ao Senhor para obter real exaltação. Esse é o problema dos etíopes. Um dia eles se exaltaram. Eles acharam que era um negócio da China. Bem, na época não seria da China que se falava, né? O negócio da Etiópia. Fazer aliança com eles. É um privilégio. Está do nosso lado. Porque a Síria vem aí. Mas no final do texto, meus irmãos, no versículo 7, eles entendem quem tem verdadeiramente o poder. Quem tem realmente o poder. E é o Senhor. Porque quando percebemos, meus irmãos, o orgulho na história humana, na nossa história, e na forma como, às vezes, encaramos a nossa relação com o Senhor, com independência, resolvendo por nós mesmos, fazendo do nosso jeito, a única saída para nós é o arrependimento. Devemos nos render ao Senhor da história. Devemos nos render ao Senhor vitorioso da história. Porque a história, como eu disse, ela não está em aberto. Como diz o pessoal lunático do teísmo aberto. Não. A história não está a ver como ela vai acontecer no final. Ela já tem o final e o Senhor é vitorioso, como disse agora há pouco. E o Senhor nos convida, meus irmãos, a nos juntarmos a Ele e sermos vitoriosos com Ele. Agora perceba, meus irmãos, isso não atinge toda a humanidade, atinge aqueles que o Senhor tem escolhido para estar do lado dele. E se você quer mencionar como será essa vitória, vamos dar uma lembrada do que o Senhor fala às igrejas em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3. Para dar-nos os exemplos do que é ser vencedor. Ele promete que o vencedor, ou ao vencedor, que ele dará o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Isso está no capítulo 2, versículo 7, é o que ele fala à igreja de Éfeso. O Senhor diz que o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Isso é maravilhoso. Porque o que é a segunda morte, meus irmãos? É a separação eterna de Deus. A primeira morte, todos nós vamos participar, a não ser que sejamos arrebatados, certo? Isso aí é inevitável. É a certeza da vida, como o pessoal diz por aí. Mas aqui diz que apesar de passarmos pela primeira, não passaremos pela segunda morte. Apocalipse 2, versículo 11. É o que ele fala à igreja de Esmirna, uma igreja sofredora. Ele fala que ao vencedor dará também do maná escondido.
a ideia de alimento perpétuo, de suprimento perpétuo. Também dará uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículo 17, é o que ele diz a Pérgamo. O Senhor diz e garante que o vencedor será igualmente vestido de branco, de justiça, de pureza, de santidade, de ausência de pecado. Ele diz que jamais apagará o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerá diante do seu Pai e dos seus anjos. Já pensou? Pai, esse aqui é meu. Comprei com meu sangue. Apocalipse 3,5 é o que ele diz à igreja de Sardes. O Senhor diz que fará do vencedor uma coluna no santuário do seu Deus, e dali ele jamais sairá. Ele diz que escreverá nele, em você e em mim, o nome do seu Deus e o nome da cidade do seu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e que também escreverá nele o seu novo nome. Esse é o capítulo 3, versículo 12, é o que ele fala a Filadélfia. Aqui a ideia, meus irmãos, é de propriedade. Se você não se importar com a minha comparação, o que a gente faz com gado? Marca, não é isso? Ah, pode me marcar. Escreve, tatua, faz o que você quiser. A promessa dele é que esse nome diz que eu sou dele, que você é dele. E finalmente, que ao vencedor dará o direito de sentar-se com ele em seu trono. Já pensou? Assim como ele também venceu e sentou-se com o seu Pai em seu trono. Capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 21. E isso ele diz à igreja de Laodiceia, a pior da sequência de 7 igrejas, a mais difícil. Mas disse, se vocês vencerem os seus pecados de verdade, perseverando, se vocês forem de verdade convertidos, vocês se sentarão no meu trono comigo. Diante de tantas promessas, meus irmãos, e muitos mais, como é que esses textos terminam geralmente? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é assim? Preste atenção. Essas não são verdades, irmãos, para você ficar ocupando o seu domingo à noite. Essas não são verdades sem substância. Esta é a nossa história, a nossa realidade. Tanto quanto é, meus irmãos, outro texto conhecido que cantamos agora há pouco, que fala da nossa vitória. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós, meus irmãos, nos rendemos ao Senhor, quando nós entendemos o quanto Ele tem controle da história, do que Ele faz, e como é um privilégio estar ao seu lado, ainda somos abençoados com todas essas bênçãos de vencedor e o cuidado que Ele tem diariamente com cada um de nós. Eu não sei, meus irmãos, exatamente como que a Etiópia, no futuro, ou como isso se aplicará a um povo no futuro que vai se cumprir isso e voltar-se para o Senhor. Mas eu sei que hoje nós podemos nos render ao Senhor e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de mim. Eu sei que eu não tenho nada de verdade para lhe oferecer. Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem dado? Já escreveu o salmista. Mas hoje eu quero louvar pelo privilégio de poder ser usado pelo Senhor, estar ao seu lado e ser chamado teu. Amém. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que, falando a Deus, um texto difícil a um povo do passado, até de forma um pouco obscura, mas quando olhamos de perto, mostra uma mensagem tão simples. Uma mensagem que nos comunica como somos nada, o Senhor está no controle de tudo. E aquele que reconhece isso e se volta para o Senhor, recebe verdadeira exaltação. Se esta noite, ó Deus, alguém estiver conosco e não tiver certeza da sua salvação, tem tentado viver a sua vida pelos seus próprios desejos e decisões, que teu Espírito convença ele se volte para ti
dizendo: não tem dado certo viver por mim mesmo. Eu quero viver segundo o Senhor tem para mim. E que essa noite possa haver salvação na vida dessas pessoas. Quanto a nós, ó Deus, dá-nos esse coração grato pelo privilégio de estarmos ao teu lado e sermos usados pelo Senhor. E estarmos juntos na tua história e junto com a tua vitória, sermos também vencedores. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.